Continuando, pessoal, vimos então a distinção entre direitos transindividuais e individuais homogêneos, falamos sobre os difusos, os coletivos em sentido estrito e os individuais homogêneos, e precisamos dar uma olhadinha mais específica para a tutela de direitos individuais homogêneos. O texto que eu passei para vocês nesta aula é um trecho da obra do professor Sérgio Arenharte, Tutela Coletiva de Interesses Transindividuais, este aqui, que eu mostro, nem sempre eu faço isso, né, porque é o melhor livro para tratarmos de tutela coletiva de direitos individuais homogêneos. É sem dúvida uma obra-prima e uma leitura fundamental dessa forma de tutela. Quem gosta do tema e quer se aprofundar, eu recomendo muito esse livro do professor Sérgio. E o trecho que eu trouxe para vocês é justamente o trecho em que ele traz, claro que isso passa pela obra toda, porque a obra inteira é sobre isso, mas ele traz mais especificamente como nós podemos, afinal de contas, identificar direitos individuais que sejam tuteláveis coletivamente. Porque a definição do CDC é muito insuficiente para isso, né? Dizer que se trata de direitos que que são decorrentes de origem comum é muito insuficiente para aquilo que nós queremos alcançar com a tutela de direitos individuais homogêneos. E na jurisprudência é muito fácil nós identificarmos essa dificuldade, né? Muitas vezes as decisões dos tribunais buscam um nível de homogeneidade tal que gera uma dificuldade muito grande de se tutelar coletivamente esses direitos, porque esses direitos teriam que ser idênticos e essa homogeneidade seria quase que inalcançável em muitos casos. Em outras situações se admite a tutela de direitos individuais que tem um grau muito grande de heterogeneidade. E se eles têm um grau muito grande de heterogeneidade, isso dificulta a tutela coletiva desses direitos. O que o professor Sérgio vai falar? Ele vai falar várias coisas. E eu nem vou resumir aqui para vocês tudo que ele diz, até porque eu já passei um pedacinho do texto dele para vocês lerem. Mas é muito importante nós compreendermos que uma grande ideia que ele teve, né, uma grande sacada do professor Sérgio foi identificar que para que nós possamos identificar essa homogeneidade, nós temos que buscar as hipóteses de litisconsórcio. Então, se nós tivermos direitos individuais que poderiam ser objeto de uma ação proposta em litisconsórcio pelos vários sujeitos que possuem aquele direito, nós temos ali uma hipótese de tutela coletiva de direitos individuais homogêneos. Quais eram as hipóteses de litisconsórcio lá do CPC, pessoal? A possibilidade, então, de se propor essas ações de litisconsórcio facultativo, no caso, né? Nós temos ali a possibilidade de comunhão de direitos ou obrigações, então, sujeitos que tenham uma comunhão de direitos ou obrigações, eram lá os casos, por exemplo, de solidariedade. Nós temos a possibilidade de conexão, então, havendo conexão em razão do pedido ou da causa de pedir, nós também teremos a possibilidade de formação de litisconsórcio. Se eu tenho a intenção de propor uma ação com o mesmo pedido que outra pessoa também tem o interesse de propor, é possível, então, haver a formação do litisconsórcio. A mesma coisa se houver identidade em razão da causa de pedir. Nós temos também a última hipótese de litisconsórcio, que é aquela hipótese da conexidade degradada, né? O professor Dinamarca usava essa definição, que vai falar da possibilidade de se cumular demandas, então, de partes diferentes, em razão da existência de uma afinidade, em razão de um ponto comum de fato ou de direito. Não propriamente uma causa de pedir idêntica, mas um ponto de fato ou de direito. Uma questão de fato que seja comum a todas aquelas pessoas, ainda que a causa de pedir seja diversa. Ou uma questão de direito, a inconstitucionalidade de um tributo, por exemplo. No caso do tributo, nós não vamos poder ter as ações coletivas porque elas são incabíveis, mas no caso do litisconsórcio nós poderíamos, porque ali nós temos uma questão de direito. Quem não se lembra do litisconsórcio aí, né? Quem não está muito lembrado, que esse ficou lá na segunda série, tem um vídeo meu sobre litisconsórcio, no mesmo canal em que está esse vídeo que vocês estão assistindo. Busquem e deem uma olhadinha na aula de litisconsórcio facultativo. Ali vocês vão entender todas as possibilidades de formação de litisconsórcio. Fato é que,
Quando nós tivermos a possibilidade de formação de litisconsórcio, em razão de todas essas situações, dessas 3 hipóteses de litisconsórcio facultativo, e a formação do litisconsórcio não for possível, em razão do transtorno que vai ser gerado pelo enorme número de litisconsórcios, é viável, é possível a formação, a utilização da tutela coletiva para os direitos individuais. Vejam que depois, o professor Sérgio vai trazer lá no livro dele, inclusive, a possibilidade de discussão de questões comuns, né? É possível eu pensar em formas de coletivização para tratamento coletivo de questões comuns, ainda que haja um pedido diferente, né? Na minha tese, inclusive, eu defendi uma possibilidade de coletivização de uma prova, a produção única coletivizada de uma prova, de uma questão de fato que se repita em várias ações individuais. Vejam que aí nós temos uma questão de fato repetitiva que pode ser tratada coletivamente. Em todas essas situações, portanto, nós estamos pensando na possibilidade de se propor ações coletivas ou utilizar técnicas coletivas. Vejam então que isso nos ajuda muito mais a entender o que é essa tal dessa homogeneidade, né? Essa homogeneidade não significa que nós tenhamos pedidos idênticos com a mesma causa de pedir. Todo mundo quer discutir um contrato só, que foi celebrado com várias pessoas ao mesmo tempo, por conta de alguma nulidade que esse contrato tem. Claro que eu posso propor uma ação coletiva para isso também. Seria uma hipótese de grande homogeneidade aí, mas ela não é a única. Eu posso ter situações em que há questões comuns, embora eu possa ter pedidos diversos, embora eu possa ter outros fatos que componham aquela causa de pedir, eu estou então aí ampliando a possibilidade da tutela coletiva de direitos individuais homogêneos. É isso que nós buscamos, né? Dar a essa forma de tutela um melhor aproveitamento. Claro que no caso concreto, um fator primordial é verificar se há um benefício no uso dessa tutela, dessa forma de tutela, seja para as partes, ou melhor, para a coletividade que vai ser alcançada com aquela decisão coletiva, seja para o próprio judiciário. Aí entra aquela ideia da proporcionalidade panprocessual, a ideia da eficiência, né? Nós temos que entender que um processo está inserido num conjunto de processos, e a depender do que eu faço com essa ação, eu gero um impacto em outras variadas ações. Considerando aqueles dados todos de que eu falei para vocês na semana passada, né, de volume de processo no judiciário, essa questão assume grande relevância. Então, é claro que nós temos que verificar, para além de ser possível a formação de um litisconsórcio em razão das hipóteses de cabimento do litisconsórcio facultativo, e também a impossibilidade dessa formação em razão do elevado número de pessoas envolvidas, o benefício de se utilizar a tutela coletiva. Voltamos naquilo que eu disse para vocês antes, a adequação. Ela é adequada? Ela atende todas aqueles fatores de que falamos, ou ela acaba mais atrapalhando do que ajudando, mais gerando óbices a efetividade da tutela, a efetividade da proteção dos direitos do que benefício? Isso é bem importante, e claro que é no caso concreto que nós vamos verificar, e daqui a pouquinho, nos cases que vamos analisar, vamos abordar justamente essas questões, ok, pessoal? Por fim, para terminarmos essa explanação e depois vocês poderem ir para o texto e irem também para os casos que eu preparei para daqui a pouquinho nós podermos abater um papo no Collaborate, é muito importante lembrar de uma classificação muito bacana que o professor Edilson Vitorelli trouxe lá no seu devido processo legal coletivo, um outro livro também que eu muito recomendo, porque o professor Edilson identificou que realmente o sistema coletivo, de tutela coletiva no Brasil não era adequado, porque ele não conseguia dar conta das peculiaridades de cada uma das formas de direitos tuteláveis coletivamente. Nós precisaríamos ali pensar em procedimentos específicos, em formas de representação específicas para isso. E ele fez isso a partir de uma nova configuração desses direitos, a partir da conflituosidade e da complexidade envolvidas em cada situação, criando então 3 espécies de direitos. Ele pega então os difusos, coletivos de distrito individuais homogêneos e pensa em transformar isso numa nova classificação. Vocês não vão conseguir identificar
Ah, o difuso é esse aqui, o coletivo é esse aqui, o individual homogêneo é esse aqui na classificação do professor Edilson. Ele, de fato, pensa uma nova forma de classificação e traz, eu coloquei ali no material para vocês, litígios de difusão global, litígios de difusão local e litígios de difusão irradiada. Eu coloquei para vocês a definição de cada uma dessas formas de litígio ali e daqui a pouquinho nós podemos dialogar a respeito delas, inclusive com exemplos, né, que estão ali para que vocês compreendam essa classificação. Ela é muito relevante, claro que é, mas por hora a minha maior intenção com vocês aqui é que vocês conheçam essa classificação e que nós possamos pensar no manejo ou no cabimento, na adequação de ações coletivas, olhando para a classificação tradicional mesmo. Não se preocupem, porque é para ela que nós vamos olhar num primeiro momento. No decorrer do estudo, em especial, de tudo que se refere à tutela coletiva, procedimento, legitimidade, etc., nós vamos voltar nessa classificação do professor Edilson para daí olhar especificamente para cada instituto à luz dessa nova classificação que ele propõe, que é muito interessante também. Como eu disse, por hora, quero que vocês consigam compreender a adequação da tutela coletiva para cada problema concreto que apareça e que possa ser tutelável ou não coletivamente. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso, ok? Só lembrando que estamos falando de direitos transindividuais, que são, portanto, direitos coletivos, e aí estamos diante de uma tutela de direitos coletivos, e direitos individuais, que não são coletivos, e, portanto, nós estamos diante de uma tutela coletiva de direitos, que eu gosto de chamar de direitos coletivizáveis. Eles não são coletivos, eles são coletivizáveis. Eles podem ser tutelados coletivamente por questões de eficiência, de universalização, de isonomia, tudo aquilo que nós sabemos que são os fundamentos da tutela coletiva. É uma escolha. Eles podem ser tutelados pela via individual, mas eles também podem ser tuteláveis coletivamente, por isso que eu gosto de chamá-los de coletivizáveis, ok? Espero que tenham assistido todos os vídeos sobre a aula de hoje, que tenham várias dúvidas e analisem então na sequência o texto do professor Sérgio e os exercícios para que nós possamos trocar uma ideia sobre adequação, sobre cabimento de tutela coletiva daqui a pouquinho no Colaborate, ok, pessoal? Um beijo, até daqui a pouco e se cuidem!